Graças a Deus. Hoje eu quero ouvir dois pregadores. E a igreja fica orando. Primeiro, nosso irmão Pedro. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Agradeço ao Senhor por esta honrosa oportunidade, né? Isso é uma honra anunciar o nome de Jesus. E peço a Ele a sua graça e a sua misericórdia para comigo nesta noite. Queridos irmãos, sem perca de tempo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Versículo de número 4, irei ler até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ler para devido horário, né, irmãos? Com certeza, como já foi dito, nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, por favor. E ao término da leitura, os irmãos, por favor, permaneçam com a Bíblia aberta, tá certo? Que nos diz assim, verso 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Em toda a sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as no céu como as na terra. Em Cristo, fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que antes esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor de nossa herança, até o resgate da promessa, em louvor de sua glória. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, à luz desse texto que eu li nessa noite, dentro do tempo que é ali proposto, com certeza outro servo de Deus que vai transmitir a palavra de Deus, eu quero falar nesta noite sobre a Trindade Santa em ação, para a nossa gloriosa salvação. A Trindade Santa em ação para a nossa gloriosa salvação. É isso que nós encontramos nesse texto. E a nossa salvação, irmãos, não foi o plano B de Deus. Não. A nossa salvação não foi o plano B de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando Adão abriu a porta para o pecado que atingiu toda a humanidade. Não é? A nossa salvação, ela foi elaborada lá na eternidade. Antes de todas as coisas viesse à existência, foi na eternidade que o Deus Pai, o Deus Filho
E o Deus Espírito Santo planejou a nossa gloriosa salvação. E Paulo vai mostrar nessa passagem como cada um trabalha nesse propósito. Amém, meus irmãos? Irmão Davi, pega só um pouquinho de água, por gentileza, meu amado. Então, meus amados irmãos, vamos ver assim, em breve tempo, esta tão gloriosa salvação arquitetada lá na eternidade, para que hoje eu e você pudesse aqui desfrutar realmente desta bênção, né, e glorificar, magnificar e exaltar a Deus por esta tão obra que foi elaborada pelas 3 pessoas da Trindade, né, lá na eternidade. E o verso 4, Paulo diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, irmãos. É uma Bíblia que a nossa igreja está usando, tá certo? Eu sei que é pouco divulgado, mas ela é maravilhosa de se ler. Tá bom, meus queridos? Se puderem adquira, que isso ajuda a nós compararmos. Então, o que é que eu vejo aqui neste versículo 4 é que na eternidade Deus planejou a nossa salvação. Veja, Paulo diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Jefferson, Deus nos escolheu, quer dizer, antes que todas as coisas viessem à existência, antes que todas as coisas fossem criadas por Deus, Deus, na eternidade, elaborava um plano, não é? Como eu disse na introdução, não foi, a queda de Adão não pegou Deus de surpresa, não é? Deus sei, agora eu vou entrar com o plano B, não foi isso, Deus sabia de tudo, é tanto que a Bíblia vai dizer o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, esse plano glorioso estava sendo traçado lá nos céus, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Bendito seja Deus, já proporcionava isso para nós, bendito seja Deus. E Paulo é interessante que ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo não está dizendo que Deus planejou isso porque nós éramos santos e irrepreensíveis, não. Pelo contrário, a nossa salvação, o objetivo de nossa salvação é para que nós tornemos santos e irrepreensíveis. Não porque eu era santo e você era santo, mas a nossa salvação justamente é para que nos tornemos santos e vivamos uma vida irrepreensível. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo dá sequência a esta mensagem, a este plano. O verso 5 ele diz, verso de número 5: e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, o que é que eu encontro aqui é que a execução desse plano que foi feito lá na eternidade foi o plano para que o Senhor nos adotasse. Bendito seja Deus. Foi para que o Senhor nos adotasse, não é? Que nós tivéssemos filiação, para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória, da sua vontade, para nos tornarmos adotivos para Deus. Bendito seja Deus. Então, quando é que uma pessoa que é adotada está dizendo que era uma pessoa que não tinha filiação? Era uma pessoa que não tinha pai e tinha mãe, sim, mas ela vivia assim, sem um pai ou a mãe, seus cuidados. Assim viviam nós. E quem era meu pai, irmão Pedro? Quem era meu irmão? Só não era filho de Deus. Nós, espiritualmente, só não éramos filhos de Deus, porque Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós éramos filhos da ira. João vai dizer que todo aquele que comete pecado é filho do diabo.
Então isso nos denota que nós não éramos filhos de Deus, porque João vai dizer que todos aqueles que obedeceram a Deus, deu poder para serem chamados filhos de Deus. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia nos diz que Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Adotado, irmão Roberto. Bendito seja, não éramos filhos de Deus, mas agora o plano que foi arquitetado lá da eternidade nos deu o direito de eu e você agora fazer parte da família de Deus. Somos irmãos uns dos outros e Deus como nosso Pai, bendito seja. A nossa filiação agora é filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o plano de Deus, para nos adotarmos como filhos de Deus. Ele diz, por meio de Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito, ou seja, ele não viu nada em mim, não viu que eu realmente havia algo de bom em mim, havia algo do interessante, não. Mas foi propósito da sua vontade de nos adotarmos como filho, bendito seja Deus. Não éramos filhos de Deus, mas Paulo vai dizer que foi propósito, vontade dele. Eu não consigo explicar. Eu só sei que é o amor de Deus pela humanidade, por nós que estamos aqui. Se estamos aqui nessa noite é porque ele nos adotou e nos tornou filho dele. Então louve, exalte e glorifique a Deus, porque somos filhos deste Deus que fez com que em poucos instantes essa chuva caiu e pouco instante ela parou. É este Deus que temos ele como Pai. Louvado seja Deus. Versos 6, 7 e 8, Paulo vai dizer assim, para louvor de sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Temos a redenção pelo seu sangue. Meus irmãos, entendam uma coisa. Em toda a Bíblia nós não iremos encontrar. Em toda a Bíblia nós não iremos encontrar qual foi o motivo que Deus nos salvou. Que Deus morreu por nós. O motivo pela qual eu sei, João 3,16 foi o amor. Mas não encontramos mais nada além disso. A não ser sempre a expressão nesse texto, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, para louvor do seu nome, para prazer da sua vontade. É isso que nós vamos encontrar. Mas, irmão Pedro, ele não morreu por mim porque ele viu que eu desejava, não. A Bíblia vai dizer que nós não desejávamos, ninguém desejava a Deus. Romanos 8, Paulo vai dizer que nós éramos indiferentes a Deus. Mas ele não viu em mim que a bondade, que eu dava esmola, que eu ajudava o próximo, a atravessar uma velhinha de um lado para outro. Não, o motivo não foi esse. Paulo diz, para que ninguém se engrandeça, mas é pela graça. E o que foi que ele viu em mim? Paulo disse que ele disse, olha, ele morreu por mim, que sou o pior dos pecadores. Ele não viu bondade em mim? Me permita, não viu não, meus amados. O que foi que ele viu em mim? Uma multidão de pecados, de miséria, de coisas terríveis. Esse foi a causa do amor de Deus, os nossos pecados. Ele enfrentou a cruz por nós. Ele foi o nosso substituto lá na cruz do Calvário. Essa é a razão que nós iremos encontrar da Bíblia. Fora disso não existe motivo nenhum em nós pela qual ele morreu, bendito seja Deus, a não ser o amor dele, a não ser a glória e o louvor dele. Essa é a verdade que nós iremos encontrar, bendito seja. E o que eu tenho que fazer? Eu e você louvar, exaltar, bendizer, agradecer a esse Deus, proclamar o seu nome. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. E Paulo prossegue, verso 8, ele vai dizer, nele temos a redenção. O que é redenção? É o preço pago por algo, é o preço determinado que foi pago por algo. Bendito seja Deus. E Cristo pagou o preço por quem? Ele vai dizer, pagou o preço por nós, isso é redenção. E qual é o preço? Ele vai dizer no versículo 8, o seu sangue para remir, o que é remir? Perdoar os nossos pecados.
Todo o ouro desse mundo, se alguém aqui que não fez essa confissão, meu amigo, todos os recursos do mundo não seriam suficiente para pagar o pecado de alguém desta multidão, deste mundo inteiro, deste povo que está aqui nessa noite. E nem o recurso dessa vida seria o suficiente para pagar os pecados tão tenebrosos que nós carregávamos em nossos ombros. Mas o sangue de um homem justo, imaculado, sem pecado, o Cordeiro de Deus, o homem perfeito que desceu nessa terra, bem diz, o seu sangue foi o preço pago, a exigência da lei de Deus, que era a morte de um justo. E Cristo fez isso por nós. Bendito seja Deus para nos livrar desta condenação eterna. E Paulo vai dizer de forma brilhante o verso de número 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em sabedoria. Paulo vai dizer que foi a graça, o motivo pela qual eu e você está aqui nesta noite, Vivinho da Silva, bendizendo, glorificando o seu nome, é por causa da graça. E Paulo disse que essa graça, ela foi derramada como uma enxurrada de água sobre nós. Paulo vai dizer que foi de forma abundante, irmãos. Ele derramou de forma abundante a sua graça sobre nós. Ele disse em entendimento, em sabedoria. É por isso que eu e você compreende o significado desta morte. O sangue de Jesus, nós compreendemos, sabe por quê? Porque a sua graça foi derramada de forma abundante sobre nós, sobre o nosso entendimento. Por isso que eu e você compreende o sacrifício de Cristo na cruz. E estamos aqui nesses bancos duros, glorificando. Não vemos, mas sentimos que Ele mora dentro de nós, que nós somos a sua moradia, o seu tabernáculo, Ele habita em nós. É isso que nos move. É isso que nos faz nos reunirmos neste local sem aparência, sem conforto, sem beleza, mas é a sua presença que nos ajunta e nos faz glorificar a Deus em meio às diversidades e as lutas. O que é isso? É a graça que ilumina o nosso entendimento. Oh, que salvação tão gloriosa elaborado para nós. Os irmãos prestaram atenção que no capítulo 4, versículo 4, Paulo fala sobre Deus. E aqui já no verso 7, ele já começa a falar sobre Cristo, que ele foi a redenção. Ou seja, veja, cada etapa é um ser trabalhando por nós. Verso de número 9 e 10, estou encerrando. Ele vai dizer assim, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito daquele que apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ou seja, o que é que eu encontro aqui nesse verso 9 e 10? O plano eterno, o mistério oculto é revelado aos crentes. Meus irmãos, a nossa história não é algo sem propósito, sem significado, não é algo aleatório, nós não somos dirigidos pelo acaso, algo sem propósito, não. Mas é algo que está avançando para algo glorioso que foi planejado. As coisas que nós olhamos assim, pensamos que as coisas estão de ponta cabeça, não é tudo virado, tudo sem controle, é corrupção, é desvio, é pecado avançando, se alastrando, é corrupção, é esfriamento da fé. Parece que Deus perdeu a rédea das coisas. Não, a história não é sem significado, ela está caminhando para um propósito pela qual foi planejado. Apocalipse capítulo 5, João chora quando vê o livro com 7 selos. Ele chora porque está ali toda a consumação da história da humanidade, da igreja, de nossas vidas, e ele chora. Mas como eu disse, a história não caminha para algo sem significado. Aí disse João, não chores, porque existe um leão da tribo de Judá que foi morto e vive, e ele é digno de abrir os 7 selos e desatar. E foi desatado. Tudo caminha para um propósito, irmãos. E esse mistério que Paulo vai dizer aqui
Ele foi explicado no capítulo 3, em que Paulo vai dizer que gentios que era excluído deste plano, e o propósito principal é Israel, ele vai dizer que esse mistério agora foi revelado. E judeus e gentios, que agora formam um só povo, que agora é a igreja, disse que esse mistério foi revelado, e em Cristo tudo foi consumado. Todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo apontava para algo perfeito, glorioso, que ia se consumar no final dos séculos. Foi a vinda de Jesus a este mundo para morrer, nos proporcionar esta salvação tão gloriosa. Bem diz que nós estamos aqui nessa noite desfrutando disso. Verso 11 e 12, estarei encerrando agora. Verso de número 11 e 12 diz: em Cristo, sempre em Cristo. Por quê? Porque em Cristo foi Ele que executou a tarefa da salvação. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há adoção. Bendito seja Deus. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor. Olha, mais uma vez, para louvor de sua glória, nós o que antes esperamos em Cristo. Meus irmãos, note que a Bíblia, é interessante aqui, eu estava dizendo isso na escola, disse, olha, eu lamento por mim mesmo, porque a Bíblia nos concede tantas maravilhas, irmão Antônio, tantas bênçãos. Meu irmão, se eu fosse absorver, tomar posse, tudo aquilo que a Bíblia realmente fala sobre nós, a igreja, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, porque quando nós tomamos posse disso, Paulo vai dizer que, Romanos 8,17, que nós somos herdeiros. Preste atenção. Olha só, irmão Roberto, que nós éramos herdeiros, Romanos 8,18, e aqui Paulo vai dizer agora que nós somos feito herança. Ao mesmo tempo ele vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, e aqui ele já vai dizer que nós somos herança, Jefferson. Meu irmão, isso é coisa gloriosa. Era para eu pular aqui e marchar, não é? Mas eu não vou fazer isso não. Mas eu quero que Deus cada dia me encha de graça, de louvor, que receba isso, que tome posse, que as aflições desse mundo não venham abater a minha esperança. Eu sou herdeiro de Deus e também nós somos herança de Deus. E mais uma vez, eu não sei por que isso. Eu sei que ele vai dizer que é para louvor dele. Eu não achei Deus não achou graça em mim, mas eu achei graça em Deus. Encerro agora. Verso de número 13 e 14. Que diz assim: nele também vocês, glória a Deus, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor de nossa herança até o resgate da sua propriedade. Meus irmãos, Deus é o autor da salvação. E Cristo, ele executou esta obra da salvação quando veio aqui na terra. E agora Paulo vai dizer que o Espírito Santo aplicou em nossos corações esta salvação. Olha que coisa maravilhosa, as três pessoas trabalhando para que você estivesse aqui, irradiante de alegria, glorificando, exaltando este Deus que trabalhou por nós, antes que nós viesse à existência, ele já trabalhava por nós. E para nos dar segurança disso, Paulo vai dizer que esse Espírito agora, ele é o selo. Ele é o selo. Não confunda aqui com batismo. Os professores aqui já explicaram, mas é o selo. E nos tempos antigos, o selo era marca, irmãos. O selo era a marca de uma propriedade. As pessoas marcavam o escravo, marcavam o animal, para dizer que aquela pessoa, aquele animal, pertencia a alguém.
Jesus, quando foi morto, foi colocado lá naquela cova. E ali colocaram a pedra, e o que foi que fizeram? Selaram. Glória a Jesus. Selaram aquela pedra para dizer que aquela pedra era irremovível. Estava sob a proteção do Estado. Ou seja, propriedade, proteção. Ao colocarmos o Espírito em nós, Deus está dizendo que você e eu é propriedade e proteção dele. Você e eu é propriedade e proteção de Deus. É uma carta inviolável. Você é propriedade, queridos. Você é propriedade, você está selado com esse Espírito da promessa. Espírito da promessa que foi prometido lá no Antigo Testamento, que Deus disse que derramaria. Propriedade de Deus. E por último, verso 14, Paulo vai dizer que você, eu e você, é o penhor de Deus. O penhor de Deus. O que era o penhor? O penhor era a primeira prestação. O penhor era um depósito, era uma entrada. Glória a Deus. As pessoas compravam alguma coisa de antemão. Por favor, preste atenção que eu estou encerrando. Isso aqui é muito sério. Era um sinal na compra de uma casa, e dava a prestação, dava a entrada para comprar aquele determinado objeto. O que é que o Senhor está dizendo aqui? É que, como penhor, Deus não está simplesmente prometendo a nossa herança final, mas está realmente dando a visão antecipada dela. O que, no entanto, não é apenas uma pequena filiação da futura herança. Você é propriedade de Deus. Você é o penhor. E é interessante, veja que aqui Paulo diz no final, até que o resgate da propriedade. Cristo, ele fez um acordo com nós. Fez uma transação, me permita falar assim. Nesta compra. E qual foi a primeira... o que foi que ele deu como entrada de parcela nesta compra, irmão Pedro? O seu Espírito que habita em você e que está sentado nesta noite. Você que está olhando para mim, você é propriedade que ele comprou e ele pagou com o Espírito Santo da promessa. Ele pagou este penhor, ele pagou, foi o seu Espírito que habita em nós, que mora dentro de você, dentro de nós, aqui nesta noite, é a garantia dele, bendito seja Deus, que ele colocou em nós como pagamento da primeira parcela. Ele disse, até a vinda da busca. Ele está vindo buscar a sua igreja, e como certeza disso, irmãos, ele colocou dentro de você esta parcela. O Espírito Santo como penhor. Quero concluir fazendo uma aplicação para nós. Dizendo, meus irmãos, a nossa esperança e alegria não é porque aquilo que possuímos. Nossa alegria não é essa. Mas é porque nós sabemos que um Deus Todo-Poderoso, um Cristo Todo-Poderoso, um Espírito Santo Todo-Poderoso, essa Trindade Santa trabalhava lá na eternidade por nós, antes que todas as coisas existissem. E aqui na terra, de forma brilhante, Cristo executou isso. Ele pagou a exigência lá na cruz do Calvário por nós, a exigência da lei de Deus. O Espírito Santo, ele aplicou em nossos corações essa verdade. Por isso que você cremos nisso, porque ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Bendito seja Deus, e esse Espírito Santo representa o selo, dizendo que você e eu somos propriedades invioláveis de Deus, e como penhor, ele deu a garantia que ele há de vir buscar esta compra que ele fez. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, então é dentro desta verdade que sejamos fiéis.
que preservamos esta chama, esta verdade, aonde quer que estejamos, diante de tudo aquilo que nós iremos passar, mas saiba que dentro de nós habita esta Trindade Santa, e que esta salvação não foi algo pego de surpresa, mas foi Deus que fez isso lá na eternidade, para que você e eu nesta noite exaltasse e glorificasse a Ele. Meu amigo, você também tem essa esperança, que foi dada não só para nós, mas para todos, aquele que acredita nisso, que põe confiança neste Jesus, que morreu por nós, e o seu sangue é poderoso para te perdoar de todos os pecados. Então decreto, tenha confiança nisso. Bendito seja Deus, no nome de Jesus. Amém.